Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa que é a apresentação do Evangelho de Jesus, segundo o Espiritismo, de número 111, da Casa do Caminho, hoje, 7 de setembro de 2022. Parabéns, Brasil, que comemora 200 anos de independência. Passam de 684 mil mortos por Covid-19. Nossas orações aos que se foram, nossas orações a eles e aos que se foram por outras enfermidades. Continuemos com os cuidados pela pandemia, né? O quadro sorteado hoje é esse aqui, né? Está bem visível para que possam perceber. Então, a ganhadora desse quadro é Vânia Bonardi. Vânia, faça contato com a gente, nós vamos fazer contato com você para que você possa estar retirando o prêmio que a apresentação do Evangelho segundo o Espiritismo, de número 111, você foi a vencedora. E o livro vai para Silmária Vasconcelos. Silmária, da mesma forma, faça contato com a gente para que a gente possa estar te entregando o livro que você recebeu de presente da Casa do Caminho. E todo mundo pode participar, basta apenas inscrever o nome, né? É como se fosse o caderno, né? Nosso aqui na casa, quando nós tínhamos a presença normal, e, logicamente, os espíritos de luz estarão, com certeza, procurando levar para vocês, né? Vamos assim dizer, um bálsamo. Lógico que com a água fluidificada fica mais adequado, né? Mas mesmo sem a água adequada, quem estiver inclusive assistindo a live pode estar colocando a sua água para tomar depois, porque durante a apresentação da live os espíritos estão atendendo a todos que estejam vinculados e enviando mensagens para nós, né? Energia, né? Bom, hoje o livro a ser lido, né, é o Minutos com Chico Xavier. São 256 páginas, 93 capítulos, muitas letras, mas muita sabedoria, né? Hoje apresentamos a cura espiritual, que se localiza na página 85 e 86, né? Deixa eu ver se está certo aqui, 85, está aqui, cura espiritual. Pois bem, o De Luca, Zé De Luca, que acho que 8 ou 9 livros que ele escreveu já venderam qualquer coisa perto de 1 milhão de exemplares, né? Então, vamos lá. Cura espiritual. Quantas enfermidades pomposamente batizadas pela ciência médica não passam de estados vibratórios da mente em desequilíbrio? Tem uma anotação aqui da Zélia que fala as famosas viroses, né? Elas afetam a vida de todo mundo. O médico não sabe de onde tirar a explicação, é a virose. Tudo bem. Então, o texto de 3 linhas do Emmanuel, né, fizeram com que o De Luca fizesse uma explicação mais profunda aqui. No trato com nossas doenças, além dos cuidados médicos indispensáveis à nossa cura, não nos esqueçamos também de que, quase sempre, a origem de toda enfermidade principia nos recessos do espírito. A doença, quando se manifesta no corpo físico, já está em sua fase conclusiva, em seu ciclo derradeiro. Ela teve início há muito tempo, provavelmente naqueles períodos em que nos descontrolamos emocionalmente, contagiados que fomos por diversos vírus potentes e conhecidos como raiva, medo, tristeza, inveja, mágoa, ódio e culpa. Repetindo, os vírus que afetam mais o ser humano são raiva, medo, tristeza, inveja, mágoa, ódio e culpa. Como a doença vem de dentro para fora, isto é, do espírito para a matéria, o encontro da cura também dependerá da renovação interior do enfermo, né? Não basta uma simples pintura, quando a parede apresenta trincas, né? Renovar-se é o processo de consertar nossas rachaduras internas e escolher novas respostas
para as velhas questões até hoje não resolvidas. O momento da doença é o momento do enfrentamento de nós próprios. É o momento de tirarmos o lixo que jogamos debaixo do tapete. É o ensejo de encararmos nossas paredes rachadas. O Evangelho nos propõe tapar as trincas com a argamassa do amor e do perdão. Nada de martírios e culpas pelo tempo em que deixamos a casa descuidada. O momento pede responsabilidade de não mais se viver de forma tão desequilibrada. Quem ama e perdoa vive em paz, vive sem conflitos, vive sem culpa. Quando atingimos esse patamar de harmonia interior, nossa mente vibra nas melhores frequências do equilíbrio e da felicidade, fazendo com que a saúde do espírito se derrame por todo o corpo. Vamos começar agora mesmo o nosso tratamento, tá? O tratamento é esse, orai e vigiai, como disse Jesus. Todos nós estamos propensos a estarmos fazendo o melhor para todos nós, né? Esse negócio está baixando aqui. Sim? Bem, o Marcos não pôde ver hoje, e eu vou fazer a leitura do Evangelho, né? É o capítulo 15, itens 2 e 3. O capítulo 15 é o fora da caridade não há salvação, né? E essa informação, né? Fora da caridade não há salvação, é importante essa afirmação, porque Chico Xavier disse que se Kardec tivesse dito que fora do espiritismo não há salvação, ele, Chico, procuraria outra religião para professar, né? Capítulo 15, itens 2 e 3. Vamos lá. O capítulo 15 é fora da caridade não há salvação. Isso, parábolas do bom samaritano. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: que é que está escrito na lei? Que é o que lês nela? Ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondestes muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: quem é meu próximo? Jesus, tomando a palavra, lhe diz: o homem que descia de Jerusalém para Jericó caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: trata bem deste homem, e tudo o que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 te parece ter sido o próximo, daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faze o mesmo, né? Quem escreveu isso foi Lucas. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, isto é, nas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Se você vê o Evangelho, você vai ver que essas palavras são repetidas várias e várias vezes. E parece que nós não entendemos muito bem o que significa isso, não, né? Mas nós precisamos ter, na realidade, a convicção de que se nós estamos aqui nesse mundo,
É porque Deus quer que a gente progrida, não que a gente fique estagnado, parado no tempo e no espaço, né? Em todos os seus ensinamentos, ele aponta essas duas virtudes como as que conduzem à eterna felicidade. Bem-aventurados, disse, os pobres de espírito, isto é, os humildes, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que têm puro coração. Bem-aventurados os que são brandos e pacíficos. Bem-aventurados os que são misericordiosos. Amai o vosso próximo, como a vós mesmos. Fazei aos outros o que querereis vos fizessem. Amai os vossos inimigos, perdoai as ofensas. Se quiseres ser perdoados, praticai o bem sem ostentação. Julgai-vos a vós mesmos, antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que não cessa de recomendar, e o de que dá ele próprio o exemplo. O orgulho e o egoísmo, eis que não se cansa de combater, e não se limita a recomendar a caridade. Põe-se claramente em termos explícitos como condição absoluta da felicidade futura. No quadro que traçou do juízo final, deve-se, como em muitas outras coisas, separar o que é apenas figura, alegoria. Há homens como os que, quem falava ainda incapazes de compreender as questões puramente espirituais, tinha ele de apresentar imagens materiais chocantes e próprias a impressionar. Para melhor aprenderem o que dizia, tinha mesmo de não se afastar muito das ideias correntes, quanto à forma, reservando sempre ao porvir a verdadeira interpretação de suas palavras e dos pontos sobre os quais não podia explicar-se claramente. Ao lado da parte acessória ou figurada do quadro, há uma ideia dominante, a da felicidade reservada ao justo e da infelicidade que espera o mal. Naquele julgamento supremo, quais os considerandos da sentença? Sobre o que se baseia o libelo? Pergunta, porventura, o juiz se o inquirido preencheu tal ou tal formalidade, se observou mais ou menos tal ou qual prática exterior. Não inquire tão somente de uma coisa, se a caridade foi praticada, e se pronuncia assim: passai à direita, vós que assististes os vossos irmãos, passai à esquerda, vós que fostes duro para com eles. Informa-se por acaso da ortodoxia da fé? Sim. Faz qualquer distinção entre o que crê de um modo e o que crê de outro. Não, pois Jesus coloca o samaritano, considerado herético. Herético seria que não acreditar em Deus, é isso? Exato. É por isso que o fora da caridade não é salvação, né? Mas que pratica o amor do próximo, acima do ortodoxo, que falta com a caridade. Não considera, portanto, a caridade apenas como uma das condições para a salvação, mas como a condição única. Se outras houvesse a serem preenchidas, ele as teria declinado, desde que coloca a caridade em primeiro lugar. É que ela implicitamente abrange todas as outras: a humildade, a brandura, a benevolência, a indulgência, a justiça, etc. É porque é a negação absoluta do orgulho e do egoísmo. Sim? Boa noite a todos. Boa noite. Jesus esteja conosco, nos auxiliando, nos ajudando a entender o que de fato
ainda nos falta entender, não é? Está tão difícil de entender as leis morais, o bem, a prática da caridade e do amor, fazendo com que o egoísmo, o orgulho, tão profundo, enraizado, merece maior atenção para que a gente possa se envolver com amor, com as virtudes que Deus nos coloca, porque a caridade é a maior virtude. Dentro da caridade contém todas as outras virtudes, que fora da caridade não há salvação, né? Então, o que Jesus queria dizer para a gente naquela época, né? Quando ele disse, do doutor da lei, do samaritano, que prestou ajuda para aquele desconhecido, né? E eu fico colocando o evangelho de Jesus para os dias de hoje. Qual seria a nossa atitude se a gente encontrasse uma pessoa na rua caída, precisando de ajuda? A gente ia prestar socorro? Será? Né? Eu até vi uma palestra que o moço disse assim, o palestrante, que se a gente encontrasse hoje alguém necessitado, a nossa atitude ia ser tirar uma foto e colocar nas redes sociais, ia, sabe, aquela coisa de repórter, passar a notícia para frente, mas não faz nada, né? Então, eu acredito assim, que Jesus está falando para a gente isso. Ajuda sem querer nada em troca. Independente se é um parente, se é um amigo de religião, não importa. Você não pergunta a crença, você não pergunta quem é, sobrenome, não, você vai lá e presta socorro, né? Então, é uma caridade pura, verdadeira que Jesus nos ensina. E quem prestou essa ajuda para esse samaritano não foi o levita, nem o sacerdote. Foi uma pessoa que simplesmente não tinha religião, né? Ele não tinha. Ele vivia mais os ensinamentos já de Moisés, né? E ele tinha um amor no coração, né? Ajudou. Então, eu acho que é isso que a gente tem que pensar, né? Em ajudar o próximo sem querer nada em troca. Né? E tem a caridade, né, dona Zélia? Que é a caridade material, que a pessoa necessita de uma ajuda, e tem também a caridade espiritual, que a pessoa necessita de uma palavra amiga, necessita de desabafar muitas vezes. Será que a gente tem essa paciência de ouvir, de consolar, né? Até esse mesmo palestrante disse assim, quando alguém vem falar do problema dele, a gente tem o hábito de falar o nosso, falar que a gente sofre mais, né? E não, a gente tem o alimento, a gente respira, a gente anda e a gente ainda reclama. Tem pessoas que não estão conseguindo isso, né? A gente tem a nossa caminha quente na nossa casa. Então a gente tem que parar de reclamar e estender a mão para os nossos irmãos. É o que ele fala, né? Então, um doutor da lei, querendo, né? Tendo se levantado, disse-lhe para o tentar. Jesus era tentado de todas as maneiras. E ele tinha calma, paciência, não é? De escutar o que essa criatura está querendo e precisando nesse momento. Vamos escutar a queixa dele, né? A caridade, né? De escutar. E aí a gente vai conversando, ele vai entender de que ele precisa entender. Primeiro de tudo, como eu vou entender? Se eu escuto, eu entendo. Mas se eu estudo,
o estudo vai trazer maiores informações, né? Conhecimento. Porque tudo isso é falta de conhecimento em Deus, em Jesus. Porque Jesus, qual é o maior mandamento? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Não é? Fora disso, não tem como. Então, foram os profetas que, ajudando Jesus depois, nos trouxe e deixa muito claro, afirmando a todas as criaturas, dentro do nosso Evangelho, que é assim que se dá. E não adianta você querer fazer diferente, querer mudar. Não, é dessa maneira. Se nós quisermos encontrar Deus e Jesus, é buscar os ensinamentos através dos Espíritos. Quem recebeu essas informações todas aqui, declinadas no Evangelho? Homens, não é? Mas através dos Espíritos, que já moram no mundo espiritual. Então, eles nos passam todas as informações. Por isso a gente é verdadeiro. Tudo que está aqui no nosso Evangelho, você não tem que duvidar de nada. Você não precisa acrescentar mais nada, porque tudo que nós devemos e precisamos entender está dentro do Evangelho, segundo de acordo com os Espíritos. Né? Então, essa é a grande responsabilidade nossa, de buscar. Agora, falta entender. Entender não é para muitos, ainda é para poucos. Por isso que Jesus disse assim, que na época ele não podia falar todas as coisas. E ia mandar o Espírito da verdade, né? Para falar agora nos dias de hoje, através dos bons Espíritos. Que a codificação de Kardec. Isso. O Espírito de verdade é uma coletânea de espíritos assim, que já tem um certo conhecimento, né? Que já tem uma sabedoria, e eles estão aptos a fazer esse papel. Jesus também, é claro que Jesus também está junto, faz parte dessa equipe. Então, nós estamos fazendo o quê? Se a gente desdenha, se a gente despreza e não acredita, olha, eu digo que é uma pena. A humanidade está perdendo um tempo muito grande de conhecer o que Deus tem para nos informar, Jesus, e deixar que as trevas venham ocupar a nossa mente, deteriorando os ensinamentos de Deus e de nosso Mestre Jesus. Então, por isso que o Evangelho é a segurança maior. Tudo que você passa, abre o Evangelho, o que você precisa, a resposta está no Evangelho. Não é? Eu ficava imaginando assim, será que Jesus vai voltar? Eu ficava imaginando. Hoje eu já penso diferente. Jesus não precisa voltar. Ele já veio, ele já nos ensinou, ele já está entre nós. Jesus, basta você pensar, levar o pensamento, ele chega até você. Hoje a gente conhece Jesus. Em espírito e verdade, ele está. Então, né, é o que ele fala. Mestre, o que é preciso que eu faça para possuir a vida eterna? Jesus lhe respondeu: o que é que está escrito na lei? Que ledes nela? O que entendes? Não é? Ele respondeu: amareis
o que é que está escrito nela? Que ledes nela? Ele lhes respondeu: amareis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, de toda a vossa alma, de todas as vossas forças, de todo o vosso espírito, e vosso próximo como a vós mesmos. Jesus lhe disse: respondeste muito bem, fazei isso e vivereis. Ele tinha sabedoria, olha como ele respondeu, né? Sabia de tudo, só que não conseguia praticar ainda, né? Então, o que está faltando para a gente é praticar, é tirar, é despojar de si o orgulho, essa presunção, essa capa preta que está nos enfermizando, está trazendo as doenças de você não suportar o seu irmão. É o que mais tem falado. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. As pessoas não conseguem amar o próximo. Por quê? Se é Ele que vai fazer você chegar até Deus. É Ele, é a construção dos degraus que vão nos elevar a Deus. É o amor que você vai ter pelo seu próximo. É você saber escutar o seu próximo. É você saber entender o seu próximo, auxiliá-lo, instruí-lo e trazer, né? Fazendo com que ele possa entender que ele tem que buscar na terra, enquanto ele viver, os ensinamentos do nosso Mestre Jesus, que deixa tão claro, não é? Eu estou entre vós em espírito e verdade. Então, acreditem mais. O que está aqui é verdade. Não tem o que negar. E ainda, né? E existem pessoas que gostam de tripudiar, não é? De diminuir. Olha, Deus, você acredita em Deus, em espírito? Que coisa mais brega, não é? Mais, assim, que disparate que é que você está falando. Eu falei, não, essa é a verdade. Se eu quis melhorar das minhas dores, os espíritos pediram, os espíritos de luz pediram para que eu fosse buscar a mediunidade, desenvolver a minha mediunidade. Que é mediunidade? É o intercâmbio de um espírito, né, no mundo espiritual, com o ser aqui na Terra, que é o médium, que no caso sou eu, né, e tantos outros médiums que se destacaram, e quantos se deixaram levar pelo orgulho, pela vaidade, né? Hoje se encontram presos, se encontram obsidiados ao ponto de fazerem coisas vergonhosas, de querer enegrecer a nossa doutrina abençoada, não é? Então a gente vê, essa criatura, ela não tem conhecimento nenhum de Deus. O que ela vem fazendo, ela está na contravenção. Ela vai ser, como ele fala aqui, não é? Então, estes irão para o suplício eterno e os justos para a vida eterna. É claro que não vai ter suplício eterno. Se você trabalha as suas imperfeições e sai dela, você já resgatou. Então você não vai passar mais por suplícios. É aquele que nada quer com a doutrina, com a verdade, e continua fazendo as maldades. Então,
É isso que nós precisamos entender aqui nessa parábola, né? Quando ele pede fazer a caridade. E a mediunidade não é só para o espírita, não. Entendeu? Isso aí é para qualquer pessoa. A gente tem médiuns. Todas as religiões. Todas as religiões. É um intercâmbio, né? A pessoa tem inspiração, sonha, ou consegue até ver o espírito, que é o caso da Dona Zélia, né? A mediunidade de ver, ouvir. Então, é uma coisa que a pessoa já tem pessoas falar, chegar na casa espírita e falar. Meu filho vê, eu quero que você tira dele isso. Não tem como, ele nasceu com isso. Ele vai ver, ele vai ouvir, ele tem que se desenvolver, ele tem que entender aquilo para trabalhar para Jesus. Né? Um discípulo de Jesus. Né? E se a Dona Zélia me permitir, eu queria falar uma historinha do Divaldo. Divaldo Franco. Entra a caridade nessa historinha. O Divaldo, ele ia fazer uma palestra numa cidade, que ele foi convidado para fazer essa palestra, só que ele foi e não tinha nenhum dinheiro, sabe? Não tinha nenhum dinheiro no bolso. Ele foi, que lá ia ficar na casa de uma pessoa, da casa espírita, né? Ia ser dado para ele o pouso, a comida. E ele foi, chegando assim na porta do salão, um moço parou ele e falou assim: seu Divaldo, eu ouvi falar, o senhor que vai fazer a palestra, né? Não sou eu, sou o Divaldo. Eu ouvi dizer que o senhor é uma pessoa muito boa. Eu queria pedir uma ajuda do senhor. Eu estou aqui com a conta, papel da força para pagar, e eu não tenho dinheiro, o senhor não pode me arrumar? E ele ficou super constrangido. Falou, puxa, ser abordado dessa forma, e eu não tenho, ele pensou, né? E pegou e falou assim para o senhor: entra, assiste a palestra, depois eu vejo o que eu posso fazer. Aí esse senhor entrou, assistiu a palestra, terminou a palestra e de volta ficou meio preocupado. Aí um dos dirigentes da casa chamou ele do lado e falou assim: olha, Divaldo, a gente tem um dinheiro aqui nesse envelope para pagar tua viagem, né, seus gastos. E ele colocou no bolso. E estava saindo assim, o senhor veio: ô, seu Divaldo, e aí, o senhor vai me arrumar o dinheiro? Ele já ia falando não. Aí ele viu quem? A mentora dele, a Joana de Ângeles, né? Ele viu ela, quando ele viu ela, assim, ele tirou o envelope, deu para o senhor e falou assim: olha, eu não sei nem quanto tem esse envelope. Vê se é o que o senhor precisa para pagar a sua conta. Ele abriu e falou: seu Divaldo, está contadinho certinho o que eu preciso. E foi embora. Aí a Joana falou assim para ele, a Joana, a mentora dele: Divaldo, é muito melhor estar na condição de poder ajudar, servir, do que ser esse que precisa da ajuda. Se coloca no lugar dele. Então isso é para nós, se colocar no lugar do outro. Se eu não posso fazer, olha como eu vou falar para o outro, não, né? De uma forma que não magoe, de uma forma que, ou mostrando um caminho para o outro, para ele encontrar o que ele precisa, né? E se eu puder ajudar e seguir, né? Então é um aprendizado. Ele aprendeu com essa passagem da vida dele e contou para as pessoas para que a gente pudesse aprender também, né? A caridade material, que foi o que ele fez, mas ele aprendeu a caridade moral com a Joana, a mentora dele. Então, por isso que o amor, ele tem que ser, né, assim, trabalhado. Por quê? Porque você pode amar de diversas formas, não é? Então, de todo o seu coração. O que é o coração ama? O coração é espírito. A alma é espírito. Não é? O que mais que ele pede? Antes de ser corpo, a gente é espírito. Força. Então, tudo isso vem do meu espírito. Desse trabalho que eu estou fazendo com o meu espírito, para que ele se torne melhor. Para sair daqui melhor. Que ele precisa do corpo, não é? Porque o espírito, aqui ninguém vê, mas ele está aqui. Aqui, todas essas cadeiras estão
repletas de espíritos que vieram em busca desse conhecimento. Então, o que é? Quem vai ajudar esses espíritos? O que nós estamos dizendo aqui já está ajudando bastante, mas eles precisam de mais. E estão sempre voltando à casa que ofereceu esse amparo tão grande, essa caridade que abranda o coraçãozinho de todos, encarnados e desencarnados. Eu costumo dizer que hoje nós somos espíritos encarnados. Amanhã nós vamos ser espíritos desencarnados. Já imaginou se as pessoas tiverem medo e não querem ajudar a gente precisar de ajuda? Então a casa espírita é um pronto-socorro para esses espíritos. Mas também as igrejas, viu, dona Zélia? Porque muitos vão lá e recebem ajuda. E as pessoas que estão ali não têm noção disso. Foi todo lugar. Toda casa de oração, né? Aqui é um pronto-socorro mais bem preparado. Né? Então, é isso que nós temos. Jesus coloca aqui o samaritano, não é? Que todo mundo condena, que é uma pessoa que não tem muita uma religião, né? Como um ortodoxo, é aquele que não tem fé. E quem falou que no que ele acredita, ele está cheio de amor, de caridade para com o próximo. Você não precisa ter religião nenhuma. É só você ter amor, que o amor vai te levar a assim, um pensamento, não é? Menos egoísta, menos orgulhoso, e você vai entender que o que realmente nos faz feliz é a hora que você pratica uma caridade, não é? Que, deixa aí, pois que você se sente tão bem que parece que uma tonelada saiu, né, do peso aqui dos nossos ombros, e falou, ai, que gostoso, aliviou, né? De saber que aquela pessoa precisada até então vai poder ter um alimento, vai poder ter uma coberta, vai poder ter alguma coisa que está lhe faltando naquele momento. A senhora sabe como é bom, meu Deus, que isso já é uma coisa comprovada pelos cientistas, que quem ajuda o próximo se sente muito adrenalina, o bem-estar, o amor fortalece. Então, quem recebe muito mais é quem está fazendo. Quem está fazendo, não é? É por isso que eu falo, né? Tem um juiz em Belém do Pará, que ele fala, drogue-se, mas drogue-se de Deus, porque você vai estar em êxtase todo momento. De droga, não. Por quê? Porque ela faz você, né, naquele momento que você está tomando ela, você se sente lá em cima, você é todo poderoso. Aí vai passando o efeito, você cai naquela depressão, naqueles problemas, em tudo aquilo que está te perturbando imensamente. Mas agora, se você busca Deus, você vai ter o equilíbrio 24 horas. Isso eu falo assim, com convicção, porque é o que eu sinto. É essa paz, é essa serenidade que está faltando no ser humano, não é? Então busca, vale a pena, e permaneça nele, não cai não. Essa porcariada do mundo é para a terra.
só vai atrasar a gente, só vai trazer complicação, não é? Quanto mais leve você tiver, mais em paz você vai estar. E a gente ainda tem a presença dos espíritos de luz, né? Quando um médico, a gente vai no médico e ele faz tudo o que pode pela gente e não encontra mais caminhos, ele fala o quê? Procura Deus, procura uma casa espírita, vai lá. Porque Deus é o complemento, Deus preenche. E com isso, o próprio médico, né, que não soube fazer o diagnóstico agora, terça-feira, falou assim, agora está na hora de eu voltar. Chega de férias. A senhora é prova disso, né? 50 anos trabalhando, eu acho que eu já descansei um. Mas o trabalho que eu faço me alivia muito. E como alivia? Então, não é o trabalho. Trabalho nenhum feito com amor cansa o coração. Não. Ele te dá uma energia, uma coragem para você vencer, para você passar pelas dificuldades, não é? E permanecer com Deus e com Jesus. É o que eu faço, não é? Converso com os espíritos, vai lá me perturbar, vão, não é? Eles entram, liga a televisão, né, Chico? Eu não precisei nem ligar a televisão, eles ligam de tanta energia. Eu falo, então é trabalhar, gente, eu tenho que trabalhar. A minha saúde está na minha mediunidade, que é esse compromisso que eu tenho com todos vocês que estão vindo até essa casa. São os meus filhos do coração, da alma, do sentimento, que em outras vidas, em outras encarnações, e eu não fui uma boa, né? Assim, eu não soube conduzir e hoje eu tento resgatar a todos vocês. Que Deus nos abençoe e nos proteja, não é? Porque a minha missão ainda não terminou. É o que eu falo. O 5 ainda está aqui no meu pé. Quem quiser ver, está aqui, não é? E o motivo pelo qual é conhecimento. Aquilo que eu tenho de conhecimento, eu tenho que passar, eu tenho que ajudar a todos que ainda não entendem, né? Como eu vejo, como eu entendo. Porque eu venho de encarnações, encarnações. Eu vou até trazer a pintura que eu fiz numa das encarnações, né? Jesus fazendo as suas prédicas, eu ia atrás, era um senhor, um ligeiro, porque eu não tinha casa, eu não tinha, sabe, não tinha família, não, é um andarilho. Então, eu só tinha aquela roupa, né, do corpo e uma outra troca, e descalço, nunca gostei de sapato, e então é isso que, não é? Mas toda vez que Jesus fazia as suas prédicas, eu estava junto. Não lá no meio, junto com o povo, não. Sempre de lado, mas acompanhando. É uma recordação, que ela está dizendo, de uma das vidas passadas dela. Né? E é gostoso, é bonito isso, né? Jesus. Depois Kardec, não é? A recordação de quando ele preparava os estudos, né?
estava junto. Então, eu trago e eu tenho que dar conta de tudo isso, né? E segunda-feira estejam aqui, quem faz parte do estudo, outras pessoas que queiram também estudar, vem, né? Eu vou estar aqui. A nossa casa está aberta. Viu? Segunda, a sexta. Está na hora de buscar, né? Conhecimento. Né? Faz o prece. Faz o prece. Vai. Tenta levantar. Jesus, querido amigo, Então vamos agora tranquilizando o nosso coração. Vamos relaxar o nosso corpo, soltando as nossas pernas, os nossos braços, levando o nosso pensamento até Deus, até Jesus. Cada um na sua casa coloca ali um copinho de água para que possa ser fluidificada, para que ali possa ser colocado o medicamento para o corpo e para o espírito. Cada um de nós tem o nosso anjo da guarda, o nosso protetor, ele está ali do nosso lado. Ontem eu perguntei para o pai de Dinho o que fazer para ter a ajuda deles na hora que a gente está assim, triste, cansado. E ele disse assim: a gente está sempre ali do lado de vocês. Vocês bloqueiam, a gente não pode ajudar. Então vamos desbloquear. Como eu vou desbloquear? Pensamento positivo, pensamento em Deus, prece. Aí a ajuda vem. Então vamos agora abrir o nosso pensamento para Jesus. Vamos mentalizar Jesus, pensar nele, ver ele na nossa mente. Mestre Jesus, chegamos até o Senhor em pensamento, em coração, em espírito, para te agradecer pela vida, por todas as oportunidades, por todas as encarnações que tivemos. Muito obrigada, Senhor. Abençoe a cada um de nós. Abençoe, Senhor, a todos aqueles que pedem a sua ajuda, que necessitam, Senhor, da cura do corpo e a paz do Espírito. Se faça presente, Jesus, em nossa vida. E nós, de nossa parte, nós abriremos o nosso coração para que o Senhor possa estar presente. Porque o Senhor não precisa voltar, Jesus, encarnar na terra e sofrer novamente. O Senhor já está entre nós. Muito obrigada, Jesus, por tudo. Por ser o governador da terra. Muito obrigada, Jesus. Ilumine a mente de todos os nossos irmãos na terra, que estão à frente, os nossos governantes aqui da terra. Ilumine, Jesus, para que o melhor possa acontecer para a nossa terra, para o nosso Brasil. Muito obrigada, Jesus. Que assim seja. Graças te damos, Senhor.